Um bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da senadora Ana Rita, que já vem fazendo um trabalho muito produtivo de cooperação para o enfrentamento à violência contra as mulheres. E, como bem já ressaltou na sua introdução, o trabalho da CPMI foi fundamental, trouxe à tona muitas questões que a gente pôde utilizar para uma avaliação das políticas públicas e um novo olhar para o norte de aprimoramento dessas políticas. Então, para falar do tema de capacitação de servidores públicos, eu acho importante a gente primeiro fazer uma contextualização de onde esse tipo de ação está inserido dentro da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que define os princípios e fundamentos conceituais e políticos, determina diretrizes e orienta a formulação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Lá no documento de diretriz da política, está previsto que o enfrentamento da violência contra as mulheres requer uma atuação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão, e aqui a gente está se referindo à saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, dentre outros, no sentido de propor ações que desconstruam as desigualdades e combatam a discriminação e a violência contra as mulheres, que interfiram nos padrões sexistas e machistas ainda presentes na nossa sociedade brasileira e que promovam o empoderamento das mulheres e garantam um atendimento qualificado e humanizado àquelas que estão em situação de violência. Então, esse é sempre um desafio e de fato, uma prioridade da Secretaria garantir que as mulheres que se encontram em situação de violência sejam atendidas de forma humanizada e qualificada. Então, dentre as diretrizes, a gente tem por incentivar a formação e capacitação dos profissionais para o enfrentamento da violência, em especial no que tange à assistência, que é onde está inserido o atendimento às vítimas. Para isso, para que se tenha um atendimento adequado, como o fenômeno da violência é um fenômeno multifacetado e que possui consequências nas mais diversas áreas da vida das mulheres, a Secretaria trabalha com o conceito de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que inclui os diferentes serviços e instituições. Para que a gente possa dar conta da diversidade compreendida por esse fenômeno. Então, busca a construção de uma rede que consiga ser articulada e que consiga trabalhar em conjunto nos diferentes setores. Então, é importante que esses serviços trabalhem com o conhecimento dos demais, para que eles possam compreender que aquele atendimento prestado ele é parte de um todo, mas ele não dá conta da complexidade sozinho. Então, a gente se depara muito com isso quando percorre o país, conversando com os diferentes setores, que, ao se deparar com uma situação de violência, os diferentes setores, todos os servidores se colocam numa situação de responsabilidade e tentam dar conta do fenômeno por completo. Porém, aquela instituição tem as suas limitações de competência. E isso acaba gerando alguns conflitos que, ao nosso ver, ele é facilmente solucionado se tiver uma compreensão desse trabalho em rede, para que você possa acionar os demais responsáveis, né? Então, a perspectiva da intersetorialidade representa ainda um desafio, na medida em que propõe uma ruptura com o modelo tradicional de gestão pública, em que cada serviço é departamentalizado. Então, para trabalhar com o fenômeno da violência, a gente tem que expandir esse conceito de gestão que setorializa o atendimento, para entender que há outros serviços que devem ser acionados e esse trabalho deve ser feito de forma conjunta. Essa previsão, ela está na Lei Maria da Penha, né? Então, lá já no artigo 9º, ela faz referência que a assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ela deverá ser prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, dentre outras normas de política pública de proteção, quando for o caso.
E prevê também, nos artigos 35 e 29, a criação desses diversos serviços especializados nas diferentes áreas. Então, para que isso seja possível, a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República desenvolveu o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é uma iniciativa que a gente já está trabalhando com ela desde 2007, que, na verdade, consiste em uma estratégia de gestão que orienta as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres em âmbitos federal, estadual e municipal e prevê a execução das ações que estão presentes tanto no Plano Nacional de Política para as Mulheres quanto na própria Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, o objetivo geral do pacto é garantir o atendimento às mulheres em situação de violência, com a ampliação, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços especializados da rede, de forma a promover a capilaridade da oferta e a garantia do acesso a todas as mulheres. Então, a gente tem um desafio que é anterior, que é fazer com que esses serviços especializados estejam disponíveis para as mulheres nas mais diferentes localidades do país e, além disso, que o atendimento prestado seja qualificado e humanizado, como as mulheres necessitam. Então, existem alguns exemplos de ações no que tange ao nosso tema de capacitação no pacto, que aqui eu coloquei em destaque, que são incorporar a temática do enfrentamento à violência e a Lei Maria da Penha em conteúdos programáticos de cursos, concursos públicos, principalmente no processo de formação dos operadores do direito, que foram as áreas mais afetadas, né, no desenvolver das suas atividades a partir da Lei Maria da Penha. A formação e capacitação de profissionais das delegacias para atendimento às mulheres em situação de violência. Indução, articulação e coordenação e elaboração de protocolos, fluxos, procedimentos e normatização dos serviços em articulação com o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Segurança Pública, Poder Judiciário e Ministério Público, porque a gente sabe que há uma prática no serviço público de trabalhar com base em regramentos, em protocolos, em normatizações. Então, é importante esse processo de definição para que, a partir dali, a gente possa fazer o trabalho de qualificação propriamente dito. Formação dos profissionais na área de segurança pública, saúde, educação e assistência social e operadores do direito, no que se refere às questões de relação de gênero e violência contra as mulheres, porque o trabalho de atendimento às mulheres vítimas de violência, ele precisa ser entendido para além das questões específicas de cada área, porque é importante se conhecer o fenômeno da violência, para quem está responsável tanto pela segurança pública, pela saúde, pela justiça, todos precisam ter a mesma compreensão do que é a violência contra as mulheres, para que depois saiba como utilizar os seus conhecimentos específicos da sua área dentro daquele contexto que é único. Então, capacitação permanente das atendentes da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, com destaque para as especificidades das mulheres, como, por exemplo, as questões das mulheres do campo da floresta, indígena, lésbicas, negras. A Central de Atendimento às Mulheres é um serviço de utilidade pública prestado pela Secretaria de Política para as Mulheres e tem se configurado cada vez mais como uma importante porta de entrada para os demais serviços da rede, porque presta esse atendimento qualificado, essa escuta, e encaminha a mulher para o serviço mais próximo de onde ela estiver. E, além disso, também, atualmente, a gente desenvolveu uma parceria com as instituições da Segurança Pública e Ministério Público para encaminhamento dos relatos de violência e das denúncias como forma de subsidiar as investigações das situações de violência ocorridas no país. Promoção de atendimento qualificado às mulheres em situação de violência nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e nos Centros Especializados da Assistência Social, os CREAS, que possuem uma capilaridade bastante importante. E, nesse trabalho de intersetorialidade, é fundamental que também esses serviços, apesar de não serem especializados para o atendimento às mulheres, também prestem um atendimento qualificado com a mesma compreensão do fenômeno. Então, capacitação permanente dos operadores da segurança pública em questões de gênero, violência contra as mulheres e Lei Maria da Penha.
E, então, esses são exemplos de ações e, como eu disse, a gente já está trabalhando com o Pacto desde 2007 e, desde então, a gente já conseguiu importantes avanços, importantes resultados, e, porém, permanecem alguns desafios que eu gostaria de abordar ao final e eu acho que o mais importante nessa audiência pública é que a gente possa, entendendo o contexto em que se encontra esse trabalho de capacitação, que a gente possa fazer um debate para levar para a Secretaria também recomendações e formas de atuar e recomendações também para a Secretaria, que é que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Então, como resultados do pacto, eu salientei aqui o aumento e fortalecimento dos organismos de política para as mulheres estaduais e municipais, que teve um salto bastante significativo no período, e isso, ao nosso ver, ele é fundamental no que se refere à capacitação, porque quando você tem organismos de política para as mulheres nesses diferentes níveis, eles ficam responsáveis, essa é uma das responsabilidades dos organismos, é pensar a qualificação da rede e com um olhar bastante qualificado, especializado para a questão. Então, a gente consegue inserir na pauta dos governos estaduais e municipais essa preocupação com uma coordenação mais adequada. Então, também para a qualificação dos serviços e para o processo de capacitação é importante o fortalecimento desses organismos. A capacitação dos CRAS e CREAs no tema da violência contra as mulheres, essa foi uma iniciativa de parceria da Secretaria de Política para as Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento Social, que desenvolveu um material conjuntamente, um material que abordasse especificamente as questões de gênero sob um olhar da perspectiva feminista para o atendimento que será prestado, então, nos CRAS e CREAs. Desse curso participaram tanto representantes das secretarias de assistência social em nível estadual e municipal, como também os próprios servidores que atendem nos CRAS e CREAs. Capacitação dos profissionais de saúde para a constituição da rede de atenção às mulheres em situação de violência, que é feito pelo Ministério da Saúde na criação, no momento da criação dessa rede especializada. A capacitação de policiais civis por meio de cursos de especialização do RENAESP, que é coordenado pela SENASP, e também alguns cursos que já vêm sendo desenvolvidos pelas próprias academias de polícias estaduais, que incluíram a questão de gênero no curso de formação dos policiais. Aqui eu cito como exemplo Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, que eu conheço essa experiência. Disponibilização da matriz de conteúdo mínimo para a formação de agentes públicos responsáveis pelo atendimento por meio de editais e termos de referência do pacto no momento do repasse do recurso. Capacitação permanente das atendentes da central, isso é feito de forma continuada, permanente, periódica, com avaliação. Capacitação dos agentes consulares e do corpo diplomático, que é realizado diretamente pela Secretaria em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Capacitação dos delegados da Polícia Federal, também em parceria da SPM com a Polícia Federal. E, no âmbito do sistema de justiça, a gente teve também importantes avanços com uma parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que incluiu a Lei Maria da Penha, suas constitucionalidades e suas questões, como sendo um módulo no curso oferecido para ingressantes da carreira. E, além disso, as escolas estaduais também passaram a abordar o tema com um roteiro recomendado pela Escola Nacional. A criação do FONAVID, que é o Fórum de Juízes da Violência Doméstica, e do COPEVID, que é a Comissão Permanente de Promotores que discutem a violência doméstica, que são espaços que são privilegiados para se realizar discussões sobre o tema e, portanto, tem como resultado a capacitação desses atores. E a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, coordenada conjuntamente pela Secretaria e os representantes nacionais de todas as instituições do sistema de justiça, que, dentre suas prioridades, está a qualificação do atendimento e conscientização dos operadores do direito. Para isso, foi também desenvolvido um portal, que é o www.compromissoeatitude.org.br, que possui um conselho editorial com a participação de todos os atores. Então, tem ali material bastante referência para a atuação desses profissionais.
E, por fim, então, eu acho que eu gostaria de dar destaque aqui nos nossos desafios, que é o que... E tentar subsidiar um pouco a nossa discussão, né? Toda vez que se fala em capacitação, a gente tem que entender que os servidores públicos que serão alvo dessas ações, eles estão inseridos numa sociedade machista, patriarcal e sexista, e que, portanto, muitas vezes acabam por reproduzir esse comportamento. E é nessa atitude desses servidores que a gente tenta intervir quando fala em capacitação. Ou seja, a gente tenta atingir conceitos que estão muito arraigados e que são muito íntimos desses profissionais. Então, os cursos, eles não podem ser nem de carga horária baixa, né? Enfim, pontuais, e nem tampouco com estratégias teóricas. Ele precisa ter uma metodologia que consiga, de fato, atingir essas questões, né? Além disso, a Lei Maria da Penha ela propôs, como eu já fiz referência, uma mudança bastante estrutural na forma de atendimento, né? Quando prevê essa intersetorialidade e quando deixa claro que o trabalho segmentado e setorializado não vai dar a resposta adequada. Então, a gente tem uma resistência, quando se fala de serviços públicos, muito grande das instituições em trabalhar de forma articulada e integrada, né? É muito mais cômodo você setorializar, porque para integrar, você tem que participar de discussões, debates, tem que estar frequentemente em contato. Então, isso gera mais trabalho e, muitas vezes, a gente acaba por perceber uma resistência muito grande, né, em relação a isso. Existem alguns setores que são mais conservadores, e aqui eu não teria como não fazer referência aos setores da justiça, que também insistem em se utilizar de estratégias para não seguir as normas e diretrizes definidos pela política de enfrentamento à violência contra as mulheres, e não só. A gente tem o caso, por exemplo, da própria Suprema Corte, o STF, decidir questões como a suspensão condicional do processo, de não permitir que seja realizada nos casos de violência doméstica, e, mesmo assim, a gente continua tendo decisões nesse sentido, tanto por parte do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Então, isso prova que as questões que movem são muito mais complexas do que apenas um entendimento superficial da questão, né? Outro desafio é a alta rotatividade dos funcionários nos serviços de atendimento às mulheres, não só nos atendimentos às mulheres, mas principalmente, né, e aqui é o nosso foco, o que determina que não basta mesmo ações pontuais, isso tem que ser permanente, e a cada troca, na verdade, você precisa voltar a esse processo de qualificação do início para que possa atingir aquela nova pessoa que está ali no serviço prestando atendimento. O critério de escolha dos servidores nas carreiras para estar nos serviços especializados, eles não consideram o fator vocação, então, muitas vezes, por tempo de serviço, ou, por outro lado, também podem, e isso a gente vê alguns relatos, ser tido como uma punição para determinados servidores ir para os especializados, serviços especializados de atendimento às mulheres, o que é muito ruim, né, e que pode gerar uma predisposição negativa do servidor. Dificuldades que a gente ainda enfrenta em relação à estrutura física e de pessoal para os serviços especializados de atendimento às mulheres, que dificulta muito o atendimento qualificado. A precariedade da modalidade de repasse de recursos através de convênios para a realização de capacitação de servidores, o que dificulta o acompanhamento e a avaliação dos resultados, e muitas vezes pode até inviabilizar a sua execução, como é o caso de algumas tentativas de repasse que são frustradas pela inadimplência desses parceiros. A Ana Rita já fez referência a essa prioridade da Secretaria. A gente, de fato, por muito tempo, teve uma grande parcela do nosso pouco orçamento destinado para as capacitações, e a nossa única forma de fazê-lo é através dos convênios, que tem um processo burocrático muito dificultador e que
para a estrutura, inclusive, da própria secretaria, acompanhar todos esses processos é muito difícil e fazer uma avaliação de resultado a dificuldade aí passa a ser muito maior, né? Então, já nesse último período de gestão da política de enfrentamento à violência, a gente optou por reduzir o investimento de capacitação através dessa modalidade de convênio, porque, por fazer essa avaliação dessas dificuldades, a gente passou a fazer, no que é possível, uma capacitação direta através da parceria e de execução direta da secretaria, quando é possível, e, no mais, a gente tem tentado incentivar que as próprias secretarias estaduais e municipais pensem essa responsabilidade como sendo delas, né, e que elas têm muito mais condições de acompanhar, e aí a gente discutir junto, então, a matriz pedagógica, e aqui eu entro no último item, a construção de um material pedagógico que possa ser utilizado por todos os serviços para habilitar, e também que a gente possa conseguir habilitar profissionais para compor um banco de capacitadores que fique disponíveis para todo o país, né? Ainda há um entendimento de que a violência contra as mulheres é uma questão privada e que o Estado não deve intervir. Isso fica também, muitas vezes, num entendimento velado e acaba aparecendo nas resistências, né, que a gente encontra na hora de prestar o atendimento ou de fazer as qualificações. Também existe uma tendência em se pensar políticas para enfrentamento à violência doméstica com enfoque na família e nas crianças, e aí as mulheres não são tidas como sujeito de direitos, que é o enfoque que a gente tenta priorizar para um atendimento qualificado. E, por fim, aqui já o que eu já tinha mencionado, mas eu acho que essa é uma questão ainda central, que a dificuldade maior da capacitação é, de fato, intervir nos conceitos que estão muito arraigados e que se dão no íntimo e acabam que, muitas vezes, aparecem de forma muito velada, muito sutil, e, por isso, é difícil de enfrentar, né? Quando é muito expresso, muito declarado, fica mais fácil de se contra-argumentar. Então, como as questões elas se dão dessa forma muito velada, a dificuldade é muito maior. Então, acho que essas são o que eu gostaria de mencionar. Fico aqui à disposição para o debate. Obrigada.